Olá, amigas, amigos e amigos. Vamos para o penúltimo live vídeo do nosso canal Afro One este ano, 2023. Em primeiro lugar, quero agradecer, começar os agradecimentos característicos dos últimos dias do ano, pela companhia, pela paciência, pelo companheirismo, pela amizade, o afrocentramento que nós temos compartilhado durante todo esse ano de 2023 e vamos continuar a compartilhar em 2024 com muito mais coisas e muito mais novidades e produtos e serviços que vamos disponibilizar para vocês. E com o tempo vamos aprimorando, com o tempo vamos aperfeiçoando para cada vez servir melhor e trazer mais comunicabilidade, trazer mais intensidade. Aproveito e convido-os para se inscreverem no canal, ativarem o sininho da notificação para que recebam as novidades, recebam os vídeos, as lives, as entrevistas novas e que possamos compartilhar, comentar e interagir e cada vez mais tornar essa interatividade mais própria, mais ampla, mais profunda e que a gente tenha mais e mais e mais contato sempre a partir da nossa africanidade, a partir da nossa afro-referencialidade, não é da boca para fora, não são coisas que são passáveis, transferíveis, poucas. Então, vamos lá, vamos para o nosso vídeo, vamos para a nossa conversa de hoje sobre um dos álbuns e um dos artistas que mais me inspiram, e com certeza inspira muita gente, e que neste álbum específico trouxe uma mudança intensa, extrema, e uma preocupação, um afetamento, vamos dizer assim, criando esse termo, um afetamento que trouxe cada vez mais reflexões, trouxe cada vez mais genialidade, criatividade, que trouxe cada vez mais importância e muito mais coisas interessantes a nosso ver, que é o Marvin Gaye com o álbum de 1971, divisor de águas na obra dele, por muitos motivos. E vamos falar aqui do álbum original, né, com as faixas originais, que são 9, e não com as edições posteriores, a Deluxe Edition, que também tem uma infinidade de faixas a mais, de bonus tracks, e isso não vai ser tratado aqui neste vídeo. Vamos falar do What's Going On, vamos falar também um pouco de cada da inspiração, da concepção de cada faixa, ou pelo menos algumas faixas que são mais pertinentes, que são mais interessantes, e a gente vai dialogando sobre elas e tracejando a importância desse álbum, a importância do que o inspirou e a importância do que ele inspira em nós, em outras gerações futuras. E inspirou já desde então. Então, vamos lá, vamos ficar bem imersos. Começar pelo que a gente pode caracterizar como qual é o gênero desse álbum. Eu gosto de começar por quando estou analisando faixa a faixa, fazendo esse ponto a ponto do álbum do Marvin Gaye. Eu gosto de achar interessante como a gente pode internalizar o que ele pensa, o que ele passava a partir do gênero também, da instrumentação, dos The Funk Brothers, que foram os instrumentalistas que trabalharam nesse álbum. Um dos compositores mais importantes e presentes nesse álbum, além do próprio Marvin Gaye, é o James Nicks Jr., compôs a faixa título, What's Going On, e outras faixas também. E a crítica e as revistas especializadas, talvez até por conta das inspirações, da presença da Motown, que é o grande selo por trás da obra do Marvin Gaye até então, desde a década de 60, desde 61.
E 10 anos depois, né, aqui em 71, ainda está ainda presente através do Tumblr, que é o selo subsidiário da Motown. O álbum foi gravado em Detroit, também com a presença da Detroit Symphonic Orchestra, além do The Funk Brothers. O álbum foi gravado também na West Hollywood, na Califórnia, e foi gravado em algumas partes a parte, durante o finalzinho de 70, 1970, e ao longo do ano de 1971, quando foram sendo lançados os singles. E eu vou falar desses singles à medida em que eu estou falando das faixas. Foram 4 singles, e destes 4 singles, 3 constaram no top 10, na primeira posição da Billboard. Estou, e isso era inédito até então para um mesmo artista solo masculino no mesmo álbum, What's Going On. Então, a gente foi eleito em anos diferentes, se não me engano, 94 e 2020, como o álbum mais importante e o melhor álbum. Segunda eleição pela Rolling Stone, a primeira eleição por outra fonte, o melhor álbum de todos os tempos, numa lista dos 100 melhores, ele foi eleito o melhor de todos. E aqui a gente vai também traçar uma questão importante, uma questão que aborda que o álbum é um álbum conceitual. Talvez o pioneiro no sentido do soul, do R&B, enquanto da música negra, de um modo geral, enquanto conceitual. E ele é conceitual em 2 pontos principais e um ponto adicional. Ele é conceitual porque as faixas se engendram, elas se encaixam uma a uma. Esse é o primeiro ponto. Ele é conceitual porque as faixas, ou algumas dessas faixas, elas remetem a si mesmas, ou elas fazem um retorno a uma faixa original. Isso acontece na primeira e última faixa do álbum, por exemplo. Ele é conceitual porque ele tem o mesmo tom. Essas 2 primeiras são as essenciais, e a adicional é que esse é o mesmo tom. Trata-se do mesmo ritmo, como se fosse gravado numa sessão única. Não foi, mas é como se fosse uma continuidade perfeita, sem espaços entre as músicas. Uma música termina enquanto a outra se encaixa. Então é importante, amigas, amigos e amigos, que você discuta o What's Going On, essas 9 faixas, ou a própria edição Deluxe Edition, ou as edições de aniversário posterior, que vocês escutem-nas por inteiro, como eu fiz hoje, mais uma vez. Antes eu tinha feito a audição aos pedaços, né? Uma música depois outra. A primeira a gente escuta a faixa título, a gente escuta várias vezes. A última faixa, Inner City Blues, a gente também escuta muitas vezes, porque são músicas conhecidíssimas, famosíssimas, e nós escutamos preferencialmente aquelas finais que nos chamam a atenção. Essa é uma das nossas formas de ver a música. Mas é importante que nós tenhamos a experiência, experimentemos ouvir esse álbum por inteiro. Eu fiz hoje no meu streaming, e é uma sensação primorosa. Embora, às vezes, você tenha a sensação de estar ouvindo a mesma música, ou de estar ouvindo uma continuidade, uma espécie de jam session de luxo, embora seja muito bem remixada, muito bem editada, muito bem, um som muito bem exposto. Mas essas sensações, elas nos trazem uma sensação de você estar ali, como se fosse uma gravação de um acústico hoje em dia, se encaixaria muito bem nessa definição de acústico. Seria um acústico primorosíssimo. E talvez fugisse dessa linhagem de acústico, de pegar as músicas de uma carreira toda de uma banda, de um artista, e propusesse para nós mesmos uma ideia de continuidade num álbum só. E, por si só, é como se fosse uma coletânea de hits, vocês entendem? São poucas as obras
na música, no mercado de música, que tem essa uniformidade e também, por ser um álbum conceitual, tem essa dinamicidade que faz com que você possa identificar e não ser deixar levar por mas outros hits não entraram, outras músicas interessantes não entraram. Então, isso é interessante. Agora, vamos voltar, depois dessa digressão sobre as faixas de como escutá-lo e quem se colocou nesse álbum, quem gravou esse álbum. É bom citar também o Earl Van Dyke, que gravou pelo menos dois grandes solos de tenor, saxofone e tenor dentro das faixas. É importante citá-lo. E também vamos falar, já falamos também do momento da gravação, do ano da gravação, da Motown, que é um capítulo à parte, não só para o Marvin Gaye, mas para muito da música dele. A Motown é importantíssima, a Motown é muita coisa para você falar aqui, passando. Vamos falar da Motown no momento mais propício. Mas o Marvin Gaye, nesse álbum, ele trabalha, segundo os especialistas e revistas, críticos musicais, ele trabalha com o progressivo soul, o soul progressivo, psychedelic soul, o soul psicodélico, funk, o American funk, não funk brasileiro, carioca, e trabalha com elementos do R&B, o rhythm and blues. Por definição, inclusive por integrantes do The Funk Brothers, eles acham que esse álbum ele é, por definição, blues, mas é um blues cadenciado, é um blues quietificado, como diz o título da última música, o Inner City Blues. É um tipo de blues. De todos os tantos tipos de blues e todas as tantas vertentes, correntes, desde o Mississippi até hoje. Do blues elétrico e dentre outras correntes tão distintas e diferenciadas, o blues rock, por exemplo. Mas é um tipo de blues que também cadencia o soul, que também mostra o R&B, que também mostra o funk. Que são as inspirações musicais, ou os gêneros musicais mais utilizados pelo próprio Marvin Gaye. Mas, além disso, tem um elemento de jazz. Existem duas correntes, né? Citaram e citam como se fosse um álbum de jazz, pela licença, justamente daquela conceitualidade que eu falei, das músicas se encaixarem umas nas outras, e o improviso, que também é presente, porque tem essa ideia da jam session, que eu falei para vocês, é como se fosse alguma coisa improvisada, com responsabilidade, evidentemente, não é um improviso qualquer, mas é um improviso que vai para muitas direções e que traz esse elemento jazzy, pelo menos. Então, a gente está nesse meio, essa figura geométrica que tem jazz, que tem funk, que tem blues, que tem soul, que tem o R&B e que tem um progressivo, um psicodélico também inspirado no imerso, embora seja só apenas algumas pitadas. Então, vamos lá. É um álbum gravado em 70, 71. É uma viragem de página para o Marvin Gaye. A gente vai falar daqui a pouquinho o que disso. E também é um álbum conceitual. É um álbum feito para ser ouvido inteiro, completo, todas as vezes. E daria muito bem, como eu já citei, para ser transformado num acústico. Pena, não existia esse modelo de acústico à época do What's Going On, ou à época de vida do Marvin Gaye. Não é, ou pelo menos ele não passou por essa ideia neste álbum, ou com este álbum específico. É muito interessante esse álbum, por todos os aspectos. Agora vamos falar um pouco da conceituação e de como ele surgiu. Essa época é a época da Guerra do Vietnã. Essa época é a época que ainda vigia as leis do Jim Crow nos Estados Unidos. Essa é a época
do combate nocivo, feroz, ferino aos movimentos de contracultura, aos movimentos pacifistas contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Os jovens que participavam desse movimento hippie, era a época, pouco depois do Woodstock, é a época de movimentos pelos direitos civis das pessoas negras, pelos direitos civis em geral das mulheres, o começo de uma efervescência maior em vários movimentos, movimento das mulheres negras, dos negros, LGBTQIAPN+. Então, se trata de uma diversidade de movimentos em ebulição, em efervescência, e, por conta disso, a gente tem um caldo muito interessante, do que nós podemos falar e do que nós podemos chamar de caldo social, a opressão à pessoa negra, a opressão, a desigualdade social, a desigualdade de gênero, a desigualdade de todas as naturezas estavam muito evidentes. O ápice de movimentos conservadores mundo afora. Em alguns lugares é o ápice de ditaduras militares. Então, é o belicismo, é a Guerra Fria. Então, é um mundo que faz com que as perguntas surjam. What's going on? Que é uma tradução livre que quer dizer o que está havendo? What's happening? O que está havendo aqui? Inclusive, um integrante do The Funk Brothers, Benson, eu não me recordo do primeiro nome, ele estava passando por um movimento anti-guerra em Berkeley e viu uma brutalidade policial muito grande contra os jovens, contra pessoas que lutavam e que eram contrárias à guerra do Vietnã, e toda a coisa de você mandar jovens para um outro lado do mundo para combater as escuras, no sentido de não nem saber o que é que se está combatendo, de morrer por lá, uma realidade muito brutal, uma guerra muito sangrenta, que não foi vencida pelos Estados Unidos, embora se conte o contrário. E tudo isso chegou a um momento de perguntar o que é que está acontecendo, o que é que está havendo, por que tanta brutalidade, por que tanta violência contra essas pessoas, contra os nossos jovens, que deveriam ser protegidos, as futuras gerações, por que elas estão sendo tão violentadas, por que elas estão sendo vítimas dessa opressão, dessa coisa ruim que está acontecendo, estava acontecendo. E o Al Cleveland, junto com o Benson, compuseram uma música que eles procuraram gravar eles mesmos. Não era o Funk Brothers, desculpa. Era um outro conjunto, o Top Four. Eles estavam fazendo uma turnê com o Marvin Gaye. Marvin Gaye fez uma turnê primeiro com o Top Four e com o Funk Brothers gravou o What's Going On posteriormente. Então, essa música foi mostrada por Marvin Gaye, que disse que ela tinha a cara de um outro conjunto, The Originals, que também pertencia a Motown. Mas o Benson quis convencê-lo de que, na verdade, isso tinha que fazer parte do repertório do Marvin Gaye. Depois de ele ser convencido, ele disse: eu quero uma porcentagem na composição e na letra dessa música, porque ele queria crescer aquilo que ele estava vivendo, aquele momento, aquilo que ele estava sentindo. E aqui a gente vai entrar um pouco na questão do próprio, questão subjetiva do Marvin Gaye. Ele estava vivendo uma crise conjugal no casamento. Crise conjugal também era acrescida de uma crise por conta da sua parceira de músicas, a Tammy Terrell, ter sido diagnosticada com tumor cerebral, ter morrido no fim de 69, o vício do Marvin Gaye, o abuso de drogas aí foi extrapolando, uma depressão profunda se instaurou. Ele parou de gravar, ou quando gravava não fazia shows e não promovia os álbuns. Então isso fazia com que a carreira dele tomasse outro rumo. Nesse tempo tentou se desintoxicar, ampliou a sua espiritualidade, e ela está presente também nesse álbum.
E foi quando ele também entrou numa conversação com o irmão dele, o Frank Gay, que tinha voltado, ou estava, enquanto ele ainda estava no Vietnã, e quando ele voltou, quando eles se reuniram na casa de família, no Washington, D.C. E eles conversavam muito, trocavam cartas, e as experiências do Vietnã estavam afetando muito, emocionalmente, psiquicamente, mentalmente, ao Marvin Gaye. E ele resolveu dar uma nova guinada na vida artística, na questão profissional, e parar de cantar as canções de amor que os eternizaram antes e depois do What's Going On, e cantar questões sociais, cantar aquilo que o povo estava ansioso para ouvir por conta do momento. É aquela velha história de aproveitar o momento. Então, era preciso fazer isso. Então, isso fez com que o Marvin Gaye voltasse-se para algo mais social, espiritualizado, politizado e uma cultura diferente de cantar apenas amor. Foi considerado ridícula essa intenção quando ele transformou a música, que é a música título, What is Going On. Alguns disseram que ele tinha transformado a música de uma música, de uma canção, uma história, história, tinha criado uma ideia de uma crônica social musicada. E tem uma entrevista do Marvin Gaye que ele fala um pouco da questão da impressão que a música, que as cartas e a comunicação com o irmão trazia para a música dele nesse álbum. E ele dizia que ele não era um poeta, ele não era um pintor, ele não era um artista dessas outras áreas, mas ele podia contribuir para responder, ou pelo menos citar a resposta de outras pessoas com a música. E assim ele o fez. E assim nasceu, conceitualmente, um What's Going On. Eu vou partilhar aqui com vocês a capa. Aí está. What's Going On? Essa é a capa do álbum, um álbum fantástico, um álbum interessantíssimo. E, mais uma vez, repito, traz uma tonalidade, uma intensidade de música completamente diferente da música que era feita até então pelo Marvin Gaye, seja as músicas que eram compostas por ele em dueto com a Tammy Terrell ou com outras cantoras, outras cantoras que pertenciam a Motown, ou em álbum solo dele, enquanto ele cantou solo. Para vocês terem uma ideia, os 10 anos anteriores de carreira do Marvin Gaye produziram 10 álbuns, a média de um álbum por ano. E aqui nós estamos diante do 11º álbum do Marvin Gaye. Vocês podem ver o Tamela aqui, que é desculpem, o selo subsidiário da Motown. A própria capa trazia o Marvin Gaye já com um outro layout, um outro visual do que ele tinha antes. E isso fazia com que nós víssemos nele, ou naquilo que ele trazia de diferente, de novo. Aqui, nós vemos um Marvin Gaye mais social, mais preocupado e mais politizado. 11º álbum, um álbum de viragem. Nós estamos no ano de 1971 e aqui nesse álbum ele faz uma visão de conceitualidade do soul, no R&B, que não existia, e também é pioneiro no outro sentido, em trazer uma composição das 9 composições desse álbum, que eram composições, uma composição, melhor dizendo, concernente à ecologia, ao meio ambiente, à questão ambiental. Eu repito, nós estamos em 1971. 71. Nem as próprias ONGs, organizações não governamentais, nem os próprios movimentos, nem as próprias personalidades
desse meio da luta pelo meio ambiente, da questão animal, da questão bioética, a própria bioética em si, nem tinha um corpo, uma densidade própria. E ele já estava lá, enquanto pioneiro nesse álbum. Esse álbum, para mim, ele é fantástico e, sim, pode ser considerado o melhor álbum, tudo que ele representa e por tudo que ele, próprio autor, o compositor, o produtor. É o primeiro álbum que o Marvin Gaye aparece como produtor. Então, é também muito interessante e fundamental pela trajetória que levou até esse álbum. Então, acho muito interessante a gente falar disso. Sem mais delongas, a gente vai passar para... Vamos agora passar para compartilhar as faixas e falar um pouco de cada uma delas aqui para vocês. Bora lá. Começando pela faixa título, What's Going On. Essa faixa título ela tem muito a ver com o que está acontecendo de forma geral. O mundo na década de 70, amigas, amigos e amigos, era um mundo, parece que de ponta cabeça, completamente virado. Porque, de um lado, você tinha um movimento de contracultura, se tinha uma contracultura que pregava o peace and love, a paz e o amor, é porque você tinha uma cultura que era o contrário, da cultura da guerra e do ódio. Então, fica bem claro esse mapeamento. E a própria letra, o lírico dessa música, What's Going On, que é do James Nix Jr., com o Marvin Gaye, ela trata muita coisa disso, trata da violência, da brutalidade, da surpresa e da perplexidade diante dessa brutalidade, trata de divergências, digamos assim, ético-estéticas ou estético-morais, uma mudança muito grande do que você podia sentir como que se tornava normal naquela altura. E até oportuno falar disso numa época que nós estamos em fim de ano. Em fim de ano, a gente sempre vai ver nas próprias músicas e decorações natalinas e questões de Réveillon, você vê muita coisa de amor, você vê muita questão de falácia de empatia, de solidariedade, de compaixão, de altruísmo, de fazer bem ao próximo, muitas campanhas para poder falar de combater a fome, de combater a solidão, a questão das crianças, né? Crianças necessitadas. E o Ventura, elas têm os pedidos, né? É emblemática essa atmosfera que a gente passa de cada fim de ano. E ficou oportuno falar desse álbum justamente nisso, porque fala também dessa cegueira a esses sentimentos, esses comportamentos altruístas empatia e de simpatia com os outros quando se fala em outras épocas do ano. Parece que cada vez mais, e já daquela altura, e hoje ainda mais acentuadamente, nós falamos somente desse sentimento, dessa harmonia, né, essa paz. A gente só apregou essas coisas em determinados momentos do ano. A gente aprendeu até um calendário até de sentimentos, não só de festas e de datas. Por exemplo, Dia das Mães é o único dia que se fala de mães. Dia dos Pais é o único dia que se fala de pai. Dia dos Namorados é o único dia que se fala de namorado, de amor, entre namoradas, namorados, namorados, etc. E tal. Se tem um Black Friday, dia de promoções mil. Se tem um Halloween, se tem um dia para se falar de bruxas, um dia para se falar do misterioso, um dia para se falar nós estamos acostumados a ter data para falar de tudo. Então, a questão dos meses, né? Amarelo, azul, rosa, nós só falamos do Outubro Rosa. Nós também falamos tematicamente quando se fala de violência contra a mulher, violência contra as pessoas LGBT, contra as pessoas negras, violência e do capacitismo, do etarismo, etc. E tal, tudo é compartimentado, tudo é engavetado. A gente fala tudo de uma vez, uma coisa por vez. Nós não conseguimos falar de compaixão no mês de fevereiro, por exemplo, que aí é carnaval,
nós não conseguimos falar de empatia no mês de junho, nós não conseguimos falar de harmonia, amor, afeto entre as pessoas, né, conhecidas ou não, entre as famílias ou pessoas desconhecidas, no mês de maio. Enfim, tudo isso, mas só que nós falamos em ódio, em sentimentos de violência, preconceito, de um modo geral, nas desigualdades. Nós temos aí com várias guerras, como a Guerra do Congo, a guerra na Somália, a guerra no Mali, conflitos na Líbia, conflitos na Síria, mas a gente só fala compartimentadamente, primeiro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para ser para a Ucrânia, e uma campanha muito forte para essa guerra entre o que deveria ser um conflito entre o Hamas e Israel, que é uma mortandade, um genocídio da população palestina que nós estamos assistindo. Então, calha e cabe muito bem a pergunta do Marvin Gaye em 71 para essa guerra, por exemplo, em Gaza. What's going on? O que está acontecendo? O que está vendo? O que é isso que está acontecendo, sabe? E, simultaneamente, a se falar de fazer paródias e memes e montagens, desculpe, falando das pessoas em Gaza como ratos, muitas pessoas fizeram, infelizmente, e o exército israelense como águias, muitas pessoas que estão hasteando a bandeira de Israel, pró-Israel, sem mesmo saber ou portar com fake news. O que nós vimos no 8 de janeiro desse ano, a tentativa do golpe, para deslegitimar uma escolha popular, que a gente já tinha visto nos Estados Unidos, no Capitólio, anos atrás, que a gente tem visto muitas vezes com a brutalidade da xenofobia, do racismo na Europa, os muros que estão sendo construídos antes de migração, sem mesmo levar em consideração o que leva à migração, tá entendendo? Então, tudo cabe essa pergunta. E What's Happening, Brother, é uma faixa que o Marvin dedicou ao irmão Frank. Ela é uma faixa que essencialmente continua o outro não, que é uma pergunta gêmea da pergunta o que está vendo, o que está acontecendo, irmão. Porque ele está falando com o irmão dele, o Frank. E esse irmão pode também ser qualquer pessoa negra, irmão, irmã. O que está acontecendo? Cara, o que está acontecendo? O que está vendo? O que está pegando? E ele continua, a letra continua a falar, é como se fosse uma continuidade quase que siamesa da música. Então, o que vale ser falado para uma é o que vale ser falado para outra. É sintomático. E a gente tem aqui uma ideia muito forte do Marvin Gaye. Uma pergunta que aparentemente parece algo desconectado com a realidade, mas não. Ele está perguntando o que é que está vendo, o que é que está pegando. E essa realidade é muito bruta, muito dura, forte. E muitas pessoas são frágeis, não conseguem ter essa dimensão do que pode acontecer, do que possa acontecer e fogem dessa realidade. Nós temos um mecanismo próprio, nós seres humanos, de fugir daquilo que nos acabrunhe, daquilo que nos traga muito trauma. Até mesmo, normalmente, naturalmente, organicamente, biologicamente falando, a gente tem mecanismos como o medo, como o pavor, síndromes do pânico, que é um exacerbo do medo, do pavor, que são freios para que nós não tenhamos e nós não fiquemos sem nossos limites, sem poder ver e sem poder sentir aonde podemos pisar.
aqui nós temos uma ideia do que vem pela frente, né? E substâncias lícitas ou ilícitas que causam dependência, elas são tratadas não só nessa época, mas em outras épocas da humanidade, como formas de brecar, de frear a dor. E há uma crítica do Marvin Gaye que lembram que eu falei para vocês que estava lutando contra a dependência, então aqui ele quis fazer também uma menção a isso no Flying High, in the Friendly Sky. É uma questão que remete à heroína, remete a drogas pesadas, né? E ele trata como The Boy. Tem um trecho da música que ele fala que o garoto escraviza homens. É isso. Às vezes uma fuga, na verdade, é um encarceramento dessas drogas, um encarceramento dessa fragilidade que é trazida por essa realidade tão bruta e brusca. E também aparece, por exemplo, no Basquiat, no Jean-Michel Basquiat, quando ele fala da relação que as pessoas negras têm para com a brutalidade do Estado, o racismo praticado pelas instituições do Estado, em especial a polícia, e também a brutalidade da realidade de desigualdade social e o quanto esses traumas nos fragilizam, né? O próprio Basquiat foi vítima disso, e ele deixou isso bem explicitado no quadro do ano da morte dele, que é o Riding with the Death, ele vai cavalgando com a morte. Ali também é um painel da influência nefasta das drogas na vida, na alma, na psique de uma pessoa negra, embora seja uma pessoa negra da arte, uma pessoa negra que venceu todos os obstáculos possíveis na arte, entendem? Mas nunca deixou de sofrer com o preconceito. As pessoas negras podem até ultrapassar barreiras, mas nunca ultrapassam as críticas racistas, sejam elas diretas ou indiretas, sejam elas de deboche ou sejam elas de violência pura, sejam elas implícitas ou explícitas. E um dos caminhos ruins, é verdade, é fugir para esse caminho de burrice, da addiction, diz em inglês. Então, o Flying High, The Friendly Skies, trata disso. Vejam que a gente parte de uma realidade totalmente nociva, de uma realidade estranha, violenta, de ódio, de disseminação do ódio. Nós falamos aqui dos anos 70, entenda? Nós podemos também voltar ao que o Dubois escreveu quando ele escreveu os primeiros contos afrofuturistas, ou de especulação futurista negra, que se falava da gripe espanhola, Spanish flu. Nós podemos fazer também uma correlação com a época agora da pandemia, nós podemos fazer correlações com as épocas da Guerra do Iraque, da Guerra do Golfo, vários tipos de guerra, das guerras europeias, né, dos anos 90, né, eslavas, também da decomposição da União Soviética, todas as guerras subjacentes, os conflitos no Reino Unido, na Irlanda, Líria e etc. e tal, o fim das ditaduras e as lutas pela liberdade, né, na América do Sul, Guerra Fria e tudo mais. Então, o ser humano nunca deixou de guerrear, de colocar o ódio e a raiva e a vontade de destruir como nortes de emoção, de paixão. Também tem tudo a ver com a sede de poder, de controle, de hegemonia. Tudo isso está misturado. Hoje a gente fala da limpeza étnica que está havendo na faixa de Gaza, na Cisjordânia, na Palestina do modo geral. Isso é o que está acontecendo, isso, como se foge disso, às vezes se apela para coisas
nocivas. A gente está vendo isso à torto e à direito. Mas ainda existem dedos que apontam, por exemplo, para situações terríveis, socialmente falando, como a Cracolândia, em São Paulo, para situações de abandono e desamparo, como se isso fosse são viciados e a gente tem que combater isso com força, não com políticas sociais que façam com que essas pessoas tenham acesso a coisa interessante, ao fim desse vício, dessa luta, dessa guerra inglória. E tudo isso faz com que, na quarta faixa, o Marvin Gaye faça um apelo: Save the Children, salvem as crianças, né? As novas gerações, as futuras gerações, que elas não vivam, infelizmente viveram e vivem ainda hoje, essa infelicidade, essa brutalidade que o Marvin Gaye já e via em sua época, que o fez mudar de um cantor, de um love song writer para um cantor social. Essa viragem alertou isso: salve as crianças, é um apelo, salve os bebês. Fala isso ele grita isso na música: salve os bebês, salve as futuras gerações mesmo. É um apelo emocionado, emocional, passional, é um grito quase que primal para poder a gente fazer alguma coisa. Infelizmente, não há possibilidade. Ainda hoje, as crianças morrem, como morrem em Gaza, morrem como morrem no Congo, morrem como morrem na Síria. São as primeiras que morrem, são as primeiras que perdem parentes, que perdem pais, mães, as primeiras que caem. Então, salve as crianças. God is Love é um apelo espiritual, aquele que eu vos falei. A faixa 5 e a faixa 8, Holy, Holy, são faixas espirituais. Então, a gente já pode falar uma da outra para poder fazer o nosso, porque as duas continuam, uma a outra. Aqui a gente vê a espiritualidade, a fé do Marvin Gaye, da qual ele se aproximou nesses anos de penumbra, né, de depressão, na qual ele se ateve para poder responder às vícios. Então, isso tudo ele também trouxe para esse álbum, tornando o conceito desse álbum, que fala de violência, que fala do apelo para as futuras gerações, que fala do vício, mas também fala de soluções, de caminhos, de saídas para esses momentos ruins. É um apelo, mas, ao mesmo tempo, também é um recado. Mas existe essa saída. Tá? Então, independentemente da fé, se é a fé cristã, se é a fé islâmica, se é a fé judaica, se é a fé de espiritualidade diferente, se é a fé de matriz africana, se é a fé com as religiões nativas indígenas, se é a fé em religiões pagãs, ou se não há fé, se há simplesmente uma crença na ciência, em algumas crenças específicas, particulares, seja de qual natureza. Esse God is Love, ele é um conceito guarda-chuva, não é necessariamente o Deus cristão, é também o Deus cristão. Então, a gente tem uma pluralidade de definições semânticas que a gente pode utilizar aqui, de significados que a gente pode utilizar aqui. E é importante que exista essa espiritualidade, essa espiritualização, que a pessoa negra típica. E o What's Love e o Holy Holy falam muito disso, e tratam muito disso. São recados, frases, que aparentemente estão soltas, mas elas têm uma conectividade, uma interconectividade, e falam bem interessantemente para a gente. Né? E aqui, a faixa 6 o outro pioneirismo do Marvin Gaye, que é o Mercy Me, The Ecology. O título já diz, ele está falando da ecologia, ele está falando dos rios, ele está falando da contaminação de rios com mercúrio,
ele está falando da toxicidade, melhor dizendo, está falando da radiação na terra, no solo, está falando de coisas como agressões aos oceanos, agressões às grandes águas, rios, mares, e agressão ao meio ambiente de um modo geral, enquanto um ser vivo, que é uma concepção bem própria de várias espiritualidades. Pensar o environment, o meio ambiente, como um ser vivo que está sendo constantemente agredido. Ontem, se falando da chuva de meteoros, um cientista disse que essa ideia de pensar programa de televisão, essa ideia de pensar a nosso planeta como um ser frágil, entendem? Que merece ser cuidado, assim como nós cuidamos de nós mesmos, deveríamos cuidar, e assim como nós cuidamos dos outros, como deveríamos cuidar. Então, é uma faixa avant-garde. Ela fala de coisas que não se falava naquele tempo. Na década de 80 em diante, isso ganhou um boom. E hoje em dia isso está sendo discutido em encontros dos países. Quase 200 países, ou por aí, se reuniram em Dubai até essa semana, começo dessa semana, e que a questão de combustíveis, o fim da utilização de combustíveis fósseis, a transição para bioenergias, a questão das fábricas para se reduzir ou até acabar com a emissão de gás carbônico, para se proteger a camada de ozônio, para se proteger as próximas gerações, energia limpa, economia biossustentável, tudo isso é economia circular, que invade várias razões, vários lugares, várias concepções. Isso tudo está, via de regra, na pauta de hoje. Na pauta de hoje. Veganismo, vegetarianismo, de um modo geral, enquanto uma política, também estão aqui dentro inseridos. Isso fala também de algo que é da agenda de hoje em dia. Todo mundo fala sobre isso, coleta seletiva, o respeito e o reconhecimento, que ainda deveriam ser muito maiores para os catadores de material recicláveis, a diferenciação do que é reciclável, do que é lixo não reciclável, o fim dos lixões, a questão dos aterros, a questão da reutilização de águas por indústrias, por empresas, etc. E tal. Tudo isso já está enquanto apelo emocional também na música Mercy, Mercy Me. E a gente tem que tratar disso aí, sabe? Tem que falar disso. E o Marvin Gaye já falou disso. E chegamos à faixa que é a Jane da Jane, vamos dizer assim, Right On, que é como se fosse um popurrí, um medley, vamos dizer assim, de todos os recados que ele deu até aqui. E nessa faixa tem vários pedaços das faixas anteriores e das faixas que vêm a seguir. Então, aí é que tem, é como se fosse uma faixa elo para conectar a conceitualidade do álbum. É interessantíssima essa faixa, é interessantíssima mesmo. Talvez esteja no top 3 dessas 9 faixas, acho que mais aprecio do álbum, por sua musicalidade, por suas mudanças de tempo. Aqui nós temos uma ideia de suíte, uma coisa clássica, né? Mas uma coisa clássica no sentido popular, não convencional, que tem aquele lugar em que as músicas elas se revisitam. E isso acontece nesse álbum. É interessante dizer que 1971 é o auge da música progressiva, de um modo geral, na Europa, e que já estava se estendendo para os Estados Unidos e para outros lugares, Canadá, etc. E tal. Depois veio para o Brasil, já estava, né, no Brasil a essa altura, e se espalhou o mundo afora. E aqui a gente vê que há um elemento em comum, né? Um elemento dessa uniformidade das músicas, dessa questão conceitual, dessa questão de uma música visitar a outra. E aqui eu me lembro de um álbum específico também, de 1970, 71, que é do Emerson Lake e Palmer, que é o Pictures and Exhibition, que eles fazem uma revisitação, um acréscimo à obra do Mussorgsky, que é um compositor
altura da ucraniano, né? Nessa altura, se não me engano, era soviético, mas da Ucrânia. E eles fazem justamente essa composição. Tem faixas que são repetidas, como Promenade, tem faixas que repetem temas, como The Great Gates of Kiev. E aqui a gente tem Ride Down fazendo justamente isso. Isso também acontece no álbum do Rolling Stones, que é de 72, Satanic, Majestic Request, Majestic Request. Eles fazem isso também. E o próprio Beatles, não, o álbum do Rolling Stones é de 67, muito eu, desculpa. E o do Beatles, né, que é o Sgt. Pepper, também faz isso. Então, enfim, era uma constante, mas a constante no rock progressivo, na música progressiva, uma junção de música clássica erudita com música, com rock, com instrumentos elétricos. Mas não era comum no soul, não era comum no R&B, não era comum no funk. E isso foi um elemento que trouxe Marvin Gaye, que ele trouxe, que ele resgatou. Não era comum nos termos que ele fez. Nós falando Parliament, Funkadelic, do Sun Ra, e outros termos, eles têm essa também conceitualidade, trazendo jazz também, trazendo fusion, jazz fusion, trazendo o elemento do funk rock, do Parliament e tal. Neste sentido, com esta musicalidade, o progressive soul, isso é do Marvin Gaye, e elementos percussivos que se repetem nas faixas, elementos de instrumentos de sopro que se repetem nas faixas, as temáticas e as frases musicais muito parecidas, a clave repetida, tudo a questão da voz, o uso do falseto, o uso do crescendo, decrescendo, que o Marvin Gaye faz repetidamente e que, de uma certa forma, uniformemente, no álbum todo, dá essa ideia, dá corpo a essa ideia da conceitualidade. E o White Dawn é como se fosse o coração disso, é a alma disso, onde isso está mais presente. Então, aqui a gente vê escurecidamente a grandiosidade disso no Marvin Gaye. Wally Holy eu já falei, e, para fim, o Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Essa música tem um refrão fantástico, que é esse Make Me Wanna Holler, que lembra muito, muito, mas muito mesmo, uma outra banda chamada Dinner Party, um supergrupo atual, o Terence Martin, Robert Glasper, Nine Inch Wonder e o Kamasi Washington. São super músicos, e também trazem o Félix, o Arin, esqueci o seu nome agora, e outros. É um super grupo com grandes participações. E eles têm uma música que eu gosto muito, o álbum anterior, não o Enigmatic Society, que é o último álbum, mas eles têm no outro álbum, também esqueci o nome agora, eles têm uma música que trata muito disso, como se fosse uma resposta à Inner City Blues. Inner City, que pode ser traduzido como gueto, como uma cidade dentro de uma pequena cidade, uma cidade interna dentro de uma cidade, é uma comunidade distinta, né? Então, isso está presente aqui no Inner City Blues. O blues tem essa ideia de ter algo, um blues cadenciado, não é um blues como é conhecido por várias e várias gerações, que tem alguma uniformidade entre elas, mas é um blues mix, né, misturado. Não é um running blues, né, mas também é um blues diferente, é um soul blues, é um funk blues, é algo diferente, é algo jazz blues, no sentido mais smooth, né, não é uma coisa mais suave, soft, né, assim. Então, isso aí tem um elemento interessante. E o Make Wanna Roller traz essa coisa
eu vejo também na música do Dinner Party, porque eles sempre pedem para, na música do Dinner Party, eles sempre pedem para colocar as mãos atrás da cabeça, visíveis. O movimento justamente de você fazer a revista de uma pessoa negra. E aqui nessa música ele diz o seguinte: isso me faz gritar, né? Como tratam, né? Não é vida como tratam uma pessoa negra, como tratam as pessoas de periferia. Isso não é vida, as latinas, no caso dos Estados Unidos, as pessoas mestizas, como diria a Annelise Schwartz, também entram nesse grupo, nesse conjunto de pessoas. Isso não é vida, entende? Isso não é vida. É muito pesada essa faixa, justamente por isso. E, no, e na versão que tem 5 minutos e 26, que vocês estão vendo aqui, 5 minutos e 26 aqui, é a versão de estúdio, não a versão do single. Antes que eu me esqueça, What's Going On, a faixa título, Save the Children, a faixa 4, Mercy, Mercy Me e In a City Blues foram os 4 singles que eu citei. Os 4 singles do álbum. E na versão de single, as músicas são menores, até por conta da questão do single ter uma pegada menor para poder ser comercialmente palatável. Né? Isso sempre foi assim. Uma banda como The Beatles fazia singles que não se repetiam nos álbuns, a salvo uma ou outra exceção. Mas você tinha que comprar os singles para poder ter aquelas músicas, a não ser que você comprasse um álbum ao vivo, coisa desse gênero. Mas no caso do Marvin Gaye, as músicas single iam para o disco de um outro formato. E existem sessões em The City Blues com 5 minutos e 26, a do álbum, que foram extraídas da versão original, que foi deixada com a versão solo, versão solo. E os últimos 1 minuto e pouco da Inner City Blues é uma imersão muito going. Porque quando você fala da violência, quando você fala do tratamento desigual na sociedade, ao jovem que você manda morrer, do outro lado de uma guerra, ele não toma parte, não faz parte dele, isso tudo remete ao que tá vendo, o que está acontecendo, o que está vendo, brother, porque essas pessoas se viciam, porque temos que salvar as próximas gerações para que elas não voltem para isso, porque a espiritualidade é importante, porque o meio ambiente é importante, porque guerra nenhuma preserva o meio ambiente, porque é importante juntar todos esses elementos, e porque é importante falar dessa desigualdade, da brutalidade do imposto, da brutalidade das taxas, da brutalidade do baixo salário, das condições precárias de vida, tudo isso é citado na Inner City Blues. É um blues voltado mais para o começo, o início do blues lá no Mississippi, no delta do Mississippi, que era tratar do sorrow da população negra. É uma música que é sorrow song. O blues nasce da sorrow song, música de sofrimento, do grito de sofrimento para acabar com o sofrimento. Então, vocês veem, amigas, amigos e amigos, que esse álbum, What's Going On, vou terminar com ele aqui, frente, né? Ele é um álbum extremamente importante, não só da discografia do Marvin Gaye, não só da discografia negra, não só da discografia da década de 70, no início da década de 70, não só da discografia do gênero soul, né? Jazz, blues, R&B, psychedelic, soul, progressive soul, seja lá qual for. What's Going On é importante para se ler ao mundo. Se nós tivéssemos que colocar decididamente aquilo que transcende o século XX, que pode ser perguntado em cada década, em cada século, seja ele anterior ao século XX, seja ele posterior ao século XX, é o que está vendo, what's going on, o que é que tem havido, o que é que tem pegado, o que é que aconteceu com a questão humana.
com a humanidade, com nossos sentimentos, com a nossa evidenciação dos sentimentos ruins, né, o opróbrio, de opressão mesmo. O que está vendo, cara? O que está acontecendo? Isso é que a gente tem que perguntar. E esse álbum é genial por isso, porque um homem já com sua carreira consolidada, já requisitado, fazendo shows mundo afora, sendo reconhecido por muito que ele já tinha feito, ele decidiu dar uma guinada diferente, né, de talvez uns 720 graus, vamos dizer assim, para fazer algo totalmente diferente. Isso é riquíssimo. Percebam, isso é riquíssimo. Nós temos aqui um Marvin Gaye que entrou para a história, não pelo que ele deixou de escrever em canções de amor nesse ano, nessa passagem da vida dele mais turbulenta, conturbada, crise conjugal, crise com a gravadora, crise consigo mesmo, a perda de uma pessoa querida, uma parceira, uma amiga, a perda até mesmo da tranquilidade de ver nas conversas e as cartas com o irmão como as coisas eram que estavam acontecendo e por que estavam acontecendo é o que infligia mais aflição nele. E nos inflige também. O que é que está vendo? Por que racismo? Por que esses feminicídios repetidos? Por que transfeminicídios, travesticídios? Por que a morte das pessoas LGBT? Por que essa agressão desmedida ao meio ambiente? Por que esse genocídio dos povos originários? Qual o porquê de tudo isso? O que é que está vendo? O que é que está acontecendo? Brother, sister, para, como ele cita na música What's Going On. O que é que está vendo? Quando ele fala do amor, conquista o ódio, vence o ódio, né? Conquistar no sentido de vencer. Ele fala de vários tipos de amor, o amor ao divino, a Deus, o amor à família, às pessoas em específico, mãe, pai, irmã, irmão da família, às amizades, o amor à natureza, como ser vivo também, que o é, o amor ao meio ambiente, o amor ao universo, de modo geral, as diversidades, as pluralidades, o amor ao tempo, ao espaço, essas várias formas de amor é que ele fala nesse álbum, que ele fala em músicas como God is Love, como Holy Holy, na própria Ride On, é dessas coisas. E eu queria terminar, concluir, amigas, amigos, não antes de dizer que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para receberem novidades e os novos vídeos e lives, entrevistas, etc. e tal, e comentem, compartilhem com amigas, amigos e amigos também. E também falar que tanto a música What's Going On quanto a Inner City Blues, que retorna ao What's Going On, terminam dizendo que as pessoas racistas ainda veem as pessoas negras como erradas. E ele pergunta quem são eles para nos julgar só porque deixamos nossos cabelos longos, trançados como estou agora, Black Power como poderia estar, ou como estaria caso não tivesse, com penteados, da forma que fosse. Por que nossos estereótipos? Por que nossas características são estereotipadas? Por que temos que passar por isso? Por que nos julgam? E quem são eles para nos julgar? E aqui é eles, porque a predominância é de homens brancos, heterossexuais, cisgênero, que formam o patriarcado, que formam o pensamento colonizante, europeizado, escravizador. É um dado, é um fato. Tá? A gente fala aqui de combate às violências, de um modo geral, de amor, de meio ambiente, de espiritualidade, de combate a vícios, de uma visão de si mesmo, mesma, ampla,
É isso que eu queria trazer para vocês, amigas, amigos e amigos, sobre o Marvin Gaye nesse álbum fantástico. Tanto do que disse, como por muito mais que eu poderia ter dito, é sensacional, merece ser ouvido por inteiro, porque é conceitual na origem da palavra conceitual. Então, amigas, amigos e amigos, até eu me despeço de vocês por hora e vamos nos ver ainda uma vez esse ano de 2023 e muito mais vezes em 2024. Até a próxima.